E o que é que vai significar, por exemplo, esta ação para a nossa economia? É um ganho real ou apenas um ganho simbólico? Depende, nós podemos ver de várias formas. O facto de nos próximos anos não existirem obrigações de serviço da dívida com o Fundo Monetário Internacional pode significar que o Estado moçambicano tenha recursos que é para poder fazer investimentos sociais em Moçambique, ou quer seja investimentos sociais ou de desenvolvimento em Moçambique, também pode, de alguma forma, ser feita uma outra leitura. Por quê? Porque nós teríamos de ter, por exemplo, a noção de onde é que terão sido, qual terá sido a origem desses recursos que serviram para o cumprimento desse serviço de dívida. Estamos a falar de cerca de 61 milhões de dólares que o Estado pagou ao Fundo Monetário Internacional. Se estes recursos tiverem sido provenientes de títulos da dívida que tenham sido emitidos internamente, nós podemos dizer que, de alguma forma, isto pode significar um expurgar de recursos financeiros que é para poder dinamizar a própria economia nacional, mas que, por outro lado, o facto de o Estado estar em melhores condições pode estar em melhores condições pelo facto de não estar em dívida com o Fundo Monetário Internacional, pode significar que tem maior capacidade agora de poder fazer o cumprimento do serviço da dívida internamente. Agora, nós sabemos que existem vários debates que estão a ser feitos, que é o facto de dívida com o Fundo Monetário Internacional ser uma dívida concessional, que tem juros relativamente mais baixos, mas tem condicionalidades técnicas com um alto custo social. Às vezes, países podem tomar a decisão de liquidar estas dívidas, porque, repare, quando se fala da massa salarial, está-se a falar exatamente que tipo de reformas, quando estamos a falar da flexibilização do câmbio de moeda do metical, o que é que isto pode significar para a sociedade, para os mais pobres. Então, o governo pode olhar para estas condicionalidades que estão a ser impostas, tomar uma decisão de se endividar internamente. Que mine a gestão interna. Porque nós podemos ver as imposições do Fundo Monetário Internacional numa perspectiva de que é preciso cumprir com as reformas, mas essas reformas podem ter altos custos sociais para o Estado moçambicano. Então, o governo pode ter necessariamente expurgado, ter recorrido ao endividamento interno, que é para poder fazer o cumprimento da dívida, como também podemos estar a considerar o facto do preço dos recursos naturais, como é o caso do gás, ter apreciado, o governo ter tido receitas extraordinárias, ter, de alguma forma, utilizado essas receitas extraordinárias ou reservas internacionais no sentido de fazer o cumprimento do serviço da dívida, que é para se libertar das condicionalidades técnicas que o Fundo Monetário Internacional tem estado a impor a Moçambique, que é para ter um grau, uma margem de manobra operacional, que é para poder executar aquilo que é seu plano de governação. A liquidez do Estado